Senhoras e senhores, dando prosseguimento ao primeiro encontro técnico de defesa do consumidor de 2023, teremos a exposição Aplicativos de Pagamento e Carteiras Digitais, Normas e Responsabilidades. Para coordenar a mesa, convidamos o defensor público especializado em direito do consumidor, Daniel Firmato de Almeida Glória. Como expositores, chamamos o procurador do Banco Central do Brasil, Bacen, com atuação na consultoria jurídica sobre regulação financeira e de pagamentos e membro da Procuradoria-Geral do Banco Central no grupo de trabalho Tokenização do Bacen, Marcos Paulos de Oliveira Rosa. E o diretor jurídico de autorregulação e compliance da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, ABECS, Marcelo Takeyama. Sejam todos muito bem-vindos. Nós informamos que, após as exposições, haverá o esclarecimento de eventuais dúvidas. Para a condução dos trabalhos, passamos a palavra para o coordenador da mesa, o defensor público Daniel Firmato de Almeida Glória. Boa tarde a todos. É um prazer retornar a esta casa, a este Salão Vermelho, não é? Cumprimento a todos interessados sempre nesses encontros técnicos do Ministério Público. Isso é muito importante, né? Como vai, doutor Marcelo? É sempre muito importante porque é uma troca de ideias e uma oxigenação, não é, daquilo do nosso dia a dia, que é às vezes maçante, às vezes nos dá um pouco a sensação de enxugar gelo, não é? Ainda mais quem milita há muito tempo na área de direito do consumidor e muitas vezes precisa do contencioso. Então, é algo que me dá um pouco de frustração, né? Um pouco, para não falar outra coisa. Mas por isso que é importante esses debates, principalmente de temas novos, de temas que não são caros, não é? A última revista de Direito do Consumidor, 147, publicada agora, ela trouxe 2 artigos ligados diretamente a essa temática que trataríamos nesta tarde, neste painel. Um deles do nosso estimado presidente do Brasilcom, não é? Combativo promotor de justiça em Uberlândia, o Fernando Rodrigues Martins, sobre essa questão do mundo digital, não é? Hoje nós estamos quase, não sei nem se a gente é real aqui ou não, não é? Outro dia eu vi o primeiro capítulo do Black Mirror dessa segunda temporada, eu fiquei um pouco assustado, confesso. E parece que nós estamos vivendo numa situação que nós não imaginávamos, não é? E esse tema tem tudo a ver, não é? O tema de aplicativos de pagamentos e carteiras digitais é exatamente isso. Tudo mudou, não é? Com o mundo, com as novas tecnologias, com as novas formas de compra e venda, não é? Até mesmo com as novas formas de publicidade, por que não falar? Então, tudo está mudado. Hoje, o que conta é isso aqui. Não é? Isso aqui é a nossa carteira. Eu nem carteira tenho mais, eu fico exatamente aquele mesmo exemplo, não é? Da evolução, desde a Revolução Industrial, quando se constatava que os carroceiros perderam os seus trabalhos, né? Quem faz carteira física também, não é? Nossas carteiras são hoje todas digitais, nosso mundo é digital, não é? Até mesmo no aspecto de documentação pública, né? Os seus documentos, seja de carro, seja de carteira de motorista e etc., estão todos aqui. Não é? Tudo está aqui. Então, isso aqui, onde nós temos um número maior de telefones que são, na maior parte das vezes, mais inteligentes do que nós, portadores, não é? Por isso que eles se chamam de smartphones. O último dado que eu tive acesso, e vocês certamente terão esses dados melhores que eu, mais de 230 milhões de aparelhos celulares no Brasil. Né? É muito maior do que o número da nossa população. Então, tudo está aqui hoje. Né? Aquilo que nós tínhamos daquela moeda física, não é? do dinheiro, ou então aquilo que nós tínhamos daquela chamada moeda escritural, não é? daquilo que consta no seu extrato, isso tudo está em desuso. Né? Hoje o que vale é essa questão eletrônica, é o digital. E eu fiquei bastante contente, eu agradeço muito, mais uma vez, o convite de retorno a esta casa, que prezo muito, na pessoa do Dr. Glauber, não é? E na sua gestão, que tem sido extremamente profícua, não é? E agregadora. Isso é muito importante, não é? Porque todos nós lutamos
por um mesmo desiderato, não é? A tutela do consumidor. Nós não podemos ter divergências nesse contexto em que o personagem principal ele é a defesa do consumidor. Então, quanto maior, quanto mais unida, não é? Quanto mais harmônica for essa relação, melhor para todos nós, melhor para nós que somos consumidores. Eu acompanhei em algumas partes, desde ontem aqui, por meio do canal do MPTV, não é? As palestras que tiveram ontem e hoje, parte delas na manhã, os temas são todos extremamente pungentes, não é? A questão da rotulagem, a questão do funcionário aqui da casa, não é? Colocando uma realidade que nós estamos distantes, né? Fala assim, como que a pessoa que tem deficiência visual ela vai enxergar ali o QR Code mesmo? É verdade, você aí você fala assim, eu não tinha pensado nisso, não é? É o que acontece. E eu convido a todos exatamente para debater neste painel agora esse tema também que nós também não tinha pensado nisso, não é? Dos aplicativos de pagamento dessas carteiras digitais, né? Que isso aqui ficou a carteira. O telefone é um mero ocaso, né? Que tem aqui. O telefone eu ligo às vezes, mas eu tenho aqui, eu faço pagamento, eu faço transferência, eu faço qualquer coisa daqui. Então, pouco tempo atrás, eu falei, não, eu estou longe de casa. Quando eu chegar, eu vou ao banco, eu faço a transferência para você. Não, hoje você é monitorado constantemente. Por que você não fez a transferência agora para mim? Aí a sua desculpa pode ser assim, é porque os dados acabaram, porque não tem... a internet está precária, não é? Aí você coloca culpa na infraestrutura, porque a sua... Não é? Com? O celular descarregou. Então, tá tendo um ruído aqui, né? Tá tendo um ruído, tô entrando no túnel, né? Aí acabou, não é? Doutor Glauber, aproveito para reiterar aqui meus agradecimentos pela sua profícua atuação, sua gestão aqui, sempre harmônica, sempre buscando aí o equilíbrio, buscando aí a defesa do consumidor na sua esfera mais absoluta, não é? Por meio da integralidade, por meio da cooperação de todos os órgãos do sistema. Meus parabéns aí na sua pessoa que agora chega. Obrigado. Muito bem. Feito essas questões, eu estou louco aqui. A primeira coisa que eu cheguei aqui, eu falei assim, me arruma um papel, por favor, caneta eu tenho, porque eu quero anotar aqui muitas coisas e aprender muitas coisas com os doutos que compõem essa mesa, não é? Abrilhantando aqui mais esse encontro técnico, não é? Que foi extremamente bem preparado e bem planejado pela equipe da escola estadual. No primeiro momento, então, eu chamo o Dr. Marcos Paulos, não é? De Oliveira Rosa, é mestre, doutorando em Direito de Empresa e Atividades Econômicas pelo UERJ, especialista em Direito da Infraestrutura e Regulação pela FGV Rio, Direito do Estado pelo CEPED da UERJ também, é procurador do Bacen, do Banco Central. Pode, se tiver, você sabe que está aqui vizinho, né? Pode ir lá visitar os seus colegas lá. Eu sei que tem uns corintianos lá bem guerridos, fervorosos, sei. E é membro da Procuradoria-Geral do Banco Central nesse grupo de trabalho exatamente da tokenização, que eu acho, pelo que eu andei estudando aí, é a base disso tudo que a gente fala aí, de toda essa questão da carteira digital, essa tal, né, de tokenização, né? Então, por favor, tenha a palavra, é uma honra contar com a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer o convite da pessoa do Dr. Glauber aqui, para poder ter a oportunidade de falar nesse evento, nesse encontro técnico, e cumprimentando a todas as autoridades aqui presentes também. Boa tarde a todos. A intenção é decifrar um pouco desse ecossistema financeiro e de pagamentos. Por que ecossistema, né? O sistema financeiro é algo institucional, né? Ele é regulado por leis complementares, e sempre foi assim. O artigo 192 da Constituição assim prevê, né? Mas o que eu quero explicar é o que é esse mundo novo desse ecossistema digital que tem se construindo em cima, principalmente das atividades de pagamento. A pergunta que eu faço a todos é como é que a gente realiza nossos pagamentos hoje no dia a dia, né? Qual foi o último pagamento que você fez, né? Qual foi o último pagamento que você fez usando cédulas e moedas? Você lembra, né? É difícil até lembrar hoje em dia, né? E esse fenômeno, não posso dizer que
recente, mas ele se intensifica, principalmente no período de 2000 e pós-pandemia isso fica mais evidente, né? E uma pergunta necessária é: você usou algum intermediário para realizar esse pagamento? O que ele era? Ele era um banco tradicional, ou seja, um banco com agência física ou não, né? E é isso que a gente vai tentar explicar aqui. Vamos dizer, um primeiro passo para entender como ocorre um pagamento digital é entender esse fenômeno da desmaterialização da moeda no sistema de pagamentos, né? A moeda, como tradicionalmente, né, emitida pelo Banco Central, mais conhecida na forma de cédulas e moedas, que seria o numerário, ela é distribuída por meio das instituições financeiras ao público em geral, né? E o pagamento ocorre diretamente entre as pessoas, ou entre a pessoa e uma sociedade, ou seja, uma tradição no direito civil. Você transfere uma cédula e moeda e extingue uma obrigação de pagamento, né, em termos jurídicos. Simples assim. Por quê? Porque existem leis que dão curso legal e poder liberatório à cédula e moeda emitida pelo Banco Central e distribuída à população por meio das instituições financeiras. Agora, nem todo pagamento é feito assim, né? E não é de hoje. Você já fazia TED, você já fazia DOCs. Quando você fazia um TED, você fazia um pagamento, né? Aquele pagamento era válido no sistema nosso ordenamento jurídico. E como isso ocorre? Ocorre porque o sistema de pagamentos ele é desenhado de forma que você precisa de um intermediário para participar dele, né? As pessoas físicas em geral e as sociedades empresárias não participam diretamente no sistema de pagamentos, né? Então, o sistema de pagamentos ele exige um prestador de serviço de pagamento que, tradicionalmente, como a gente vai ver, sempre foram os bancos, né? Você sempre precisou de um banco para realizar pagamentos sem usar cédulas e moedas, em tese, né? Essa é a regra geral. Então, você tinha um habitat, que a gente poderia considerar um habitat bancário, né? O sistema de pagamentos, tradicionalmente, sempre foi esse habitat bancário. Por quê? Os bancos dominavam esse mercado, né? Aí a gente vê uma foto do primeiro ATM, que seria uma caixa eletrônico, do Berkeley, em 1967. Então, já existia inovação nesse mercado, né? Você pensar que num caixa eletrônico permite você sacar dinheiro em dia não útil, imagina que você tinha que sacar dinheiro nos dias úteis para guardá-los no final de semana. Então, assim, isso era conveniência. Isso era melhor atender os usuários. Mas o que mudou, né? Então, o banco sempre teve essa vocação para realizar pagamentos, ele sempre foi esse intermediário que realizava os pagamentos em nome dos clientes, né? E esse legado histórico favorecia que o banco promovesse inovações nesse mercado, né? De fato, as inovações vinham através dos bancos. Você tinha os cartões de crédito, não são inovações bancárias, mas foram massificadas por meio dos bancos, né? Os cartões de pagamento foram inovações que não surgiram no mercado bancário, mas foram agregadas aos bancos como produto bancário. Então, de fato, você tinha inovações dentro do sistema bancário. Mas a atividade bancária é extremamente regulada. Por quê? Porque ela oferece vários riscos financeiros e muitos já devem ter ouvido falar, né? A crise de 2009, tudo que ocorreu em razão do sistema financeiro. Mas se não é só tecnologia, porque os bancos também sempre foram os maiores investidores em tecnologia, e isso se repete, se você puder ler o relatório da FEBRABAN, tem todo um ano de tecnologia bancária, você vai ver que, ano a ano, tirando os governos, em todo o mundo, os bancos são os que mais investem em tecnologia. Ora, se os bancos sempre investiram em tecnologia, por que eles não capitanearam as mudanças no sistema financeiro, né, e no sistema de pagamentos? É porque essas mudanças não se limitam ao uso da tecnologia. Se estendem sobre a mudança de comportamento, se estendem sobre um ambiente econômico pós-crise financeira. Você teve um ambiente de alta liquidez, você teve investimentos de risco sendo realizados, você teve fuga de RH do sistema bancário, migrando para startups, para empresas de tecnologia, e você teve tecnologia, de fato, o que foi falado hoje, o principal canal de atendimento financeiro, bancário ou de pagamentos que seja, é um smartphone, né? Não é uma agência física. Então, todo aquele investimento que era feito em agências, em sistemas de TI, você tinha que ter um data center para ser um banco, hoje você contrata e terceiriza por meio de uma computação em nuvem, por demanda.
você cresce conforme a sua demanda. Quer dizer, se você tiver 1.000 clientes, você consegue contratar demanda para 1.000 clientes. Antes você tinha que, por exigência até regulatória, ter um sistema operacional robusto para operar como banco. Então, toda essa tecnologia, essas mudanças de comportamento e a regulação, como a gente vai ver, favoreceu a entrada de novos participantes nesse mercado de pagamentos. Aqui é um gráfico só para mostrar como explodiram as contas de pagamento em razão tanto do auxílio emergencial quanto do comportamento em razão da Covid, né? Das restrições. Aquele que dá uma escalada gigantesca ali é o Nubank. É o número de contas de pagamento abertas no Nubank, né? No quarto quadrimestre de 2020. Né? Você pode ver que ele escalou rapidamente. Mas onde eu quero chegar? O que a gente quer saber são as normas. O que a regulação favoreceu isso? O sistema de pagamentos brasileiro ele é regulado desde 2001. Mas até então, o que se regulava? O sistema operacional, a tecnologia. Os bancos usavam sistemas e usam até hoje, assim como o Banco Central, para liquidar operações de forma escritural. Ou seja, se você transfere dinheiro entre contas, os bancos liquidam financeiramente essas transferências por meio de câmaras de compensação ou por meio de contas que os bancos mantêm no Banco Central. Tá? Então, em 2001, você teve a 10.214, que regulou, em razão da segurança financeira, da preservação da estabilidade financeira, o sistema de pagamentos. Mas e o cartão de crédito? E o cartão de débito? O que é isso? Esse é o atendimento ao varejo, esse é o atendimento ao público. E isso até 2013, isso não era regulado por ninguém, né? Por ninguém que eu digo. Não pelo Banco Central, não havia uma autoridade reguladora. Existiam normas que incidiam, mas não uma autoridade reguladora. Então, você tinha até 2010 um duopólio entre as operadoras, as bandeiras Visa e Redcar, em relação às suas credenciadoras, que são as fornecedoras de maquininha. Tá? Então, você tinha a Visa com a VisaNet, que hoje é a Cielo, e a rede da Mastercard com a Redcar, né, que hoje é a rede. Né? Então, havia um duopólio, praticamente, entre essas duas bandeiras, que dominavam esse mercado. É um mercado que tinha pouca concorrência. Isso foi analisado pelo CAD, você teve termos de compromisso de cessação, você teve relatório conjunto entre a Secretaria de Direito Econômico e o Banco Central, estudos que apontavam verticalização do mercado, exclusividade, ausência de neutralidade entre os agentes econômicos e por aí vai, e saiu a tão esperada MP 615, que se tornou a 12865. Então, esse mercado passa a ser regulado em 2013, tá? E não é só isso, essa lei, eu sou um fã da Lei 12865. Ela é uma regulação que ela se adapta à necessidade regulatória do momento. Ela não é uma lei estratificada no tempo. Por quê? Porque, primeiro, que ela regula as atividades de pagamento conforme o risco oferecido por elas em cada momento do mercado. Depois, ela não se atém a um tipo de instituição. Quando você regula uma instituição financeira, Lei Bancária 4595, você tem as atividades típicas de instituição financeira. Se você pratica uma atividade de instituição financeira não autorizada, você comete um crime, né, um ilícito penal. No caso da instituição de pagamento, você tem várias atividades de pagamento reguladas e você pode ter modelos de negócios diferentes. Cada atividade está sujeita a uma regulação diferente. Algumas são sujeitas à autorização e outras não. Quer dizer, ela tem uma regulação adequada de acordo com o risco que a atividade oferece. Tá? E isso permitiu o quê? Permitiu a entrada de novos participantes nesse mercado que até então era dominado por bancos. Basicamente é isso. A tecnologia, a regulação e a mudança de comportamento permitiu esse fenômeno que estamos vendo hoje. Né? E essa lei, ela confere ao Banco Central, que eu posso dizer, uma capacidade de adequação desse perímetro regulatório. Então, desde que ela foi editada em 2013 até hoje, o Banco Central estabeleceu parâmetros para que instituições estivessem dentro ou fora da regulação conforme a atividade prestada. Isso permitiu menos custo para uma sociedade operar, né? Ou seja, você teve mais as sociedades empresárias entrando nesse mercado e, ao mesmo tempo, você permitiu que inovações fossem produzidas nesse mercado. Né? A competência do Banco Central nesse mercado é ampla, assim como é com as instituições financeiras. Tá? Ele regula, supervisiona, fiscaliza, mas tem alguns conceitos que são necessários para a gente entender.
ela instituiu alguns conceitos, como o arranjo de pagamento. O que é o arranjo de pagamento? Vamos pensar num cartão de crédito. Quem institui um arranjo de cartão de crédito? As bandeiras, Visa, Master, ou seja, o arranjo é o conjunto de regras para a prestação de serviço de pagamento ao público. Basicamente é isso. Tá? E quem é o instituidor? No caso das bandeiras de cartão, as bandeiras de cartão instituem os arranjos de cartão de crédito. Ali você vê algumas bandeiras, né? E também arranjos de moeda eletrônica, a gente vai ver o que é. Instituições de pagamento, ela regula as instituições de pagamento. Quem são as instituições? São as sociedades que aderem ao arranjo, ou seja, você tem o seu cartão Santander, o seu cartão Bradesco, o cartão do Banco do Brasil, ele é o emissor do seu cartão. Ele é uma pessoa jurídica que aderiu a um arranjo Visa ou Master, né? E emitiu um cartão, um instrumento de pagamento pós-pago para um de vocês, né? Então, você tem a instituição de pagamento, só que, no caso, eu citei instituições financeiras. Uma instituição de pagamento conhecida é o Nubank. O Nubank é uma instituição de pagamento, não é um banco. Tá? Então, você tem, instituição de pagamento, ela vai poder realizar algumas atividades de acordo com a regulação e a lei arrola várias atividades. Transferência de recursos, remessa de fundos, converter moeda física em moeda escritural e em moeda eletrônica, a gente vai ver isso. Agora, pense bem, assim, é vedado a instituição de pagamento realizar atividade privativa de instituição financeira, ou seja, uma coisa é instituição de pagamento, outra coisa é instituição financeira, artigo 17. E essa lei, ela criou essa figura da moeda eletrônica. O que é a moeda eletrônica? A moeda eletrônica é justamente, ela não criou, mas ela reconheceu juridicamente. É um fenômeno que já existia, mas que existia de forma embrionária e, vamos dizer assim, massificou pós-regulação, que é armazenar recursos de forma eletrônica, né, por meio de um dispositivo. Basicamente, é uma conta pré-paga. Você aporta recursos numa conta, recursos financeiros, e eles vão ficar lá armazenados em forma de moeda eletrônica. Marcos, mas isso aí me parece um depósito. Não, não é depósito. Do ponto de vista legal, o depósito bancário é uma coisa distinta. O banco, quando você transfere recursos para o seu banco, e isso é que distingue o sistema bancário, né? Você transfere R$100 para o banco mantém uma fração no Banco Central, que são os compulsórios, uma reserva fracionária. Esse é o modelo de negócio do banco. Então, vou chutar uns R$10, ficam com o banco, os outros 90, o que o banco faz? Ele empresta. Empresta para o Dr. Glauco. Com esses R$90, o Dr. Glauco faz o quê? Ou ele compra um bem ou serviço, ou ele deposita em outro banco. Esse outro banco recebeu 90, ele mantém o quê? 9 no Banco Central e empresta 81. Ou seja, cria-se moeda. O banco é importante para a economia? Por quê? Ele cria moeda. Ele cria dinheiro. Né? Então, os bancos são importantes, né? Mas eles oferecem grandes riscos. Por quê? Porque se todos os depositantes quiserem sacar os seus recursos ao mesmo tempo, o banco quebra, porque ele tem reservas fracionárias. Essa é a lógica bancária. Agora, uma instituição de pagamento não pode fazer isso. Uma instituição de pagamento, se você deposita R$100, ela tem que manter R$100 ou em espécie no Banco Central ou investido em títulos públicos. Essa é a regulação, é uma exigência na nossa regulação. Em alguns países, esses ativos de lastro podem ter outra característica, que ofereçam mais ou menos risco, mas no Brasil é super seguro, porque esse lastro ele é título público ou ele é em espécie no Banco Central. E, fora isso, essa regulação permitiu, como eu falei, que você tivesse participantes dentro e fora da regulação. Quais são esses critérios? A lei falou que não são alcançados pela lei os arranjos ou instituições que o volume, a abrangência ou a natureza dos negócios, a critério do Banco Central ou conforme parâmetros do Conselho Monetário Nacional, não ofereçam risco ao normal funcionamento das transações de pagamento. Traduzindo tudo isso, ela deixou na discricionariedade do Conselho Monetário, do Banco Central, definir o que oferece ou não risco e, a partir daí, ele vai ou não considerar aquela instituição integrante do sistema de pagamentos e regulada. Ou seja, há uma régua regulatória que diz quem está dentro ou fora da regulação. Tá? Então, você tem essa taxonomia. Arranjo de pagamento, você tem os não integrantes, basicamente são arranjos de propósito específico, às vezes arranjos para pagar de pedágio, arranjos de pagamento de transportes públicos. Você tem N exemplos aqui, mas só para vocês entenderem, que não estão dentro da regulação do Banco Central.
simplesmente porque não oferece risco e não se entende que a regulação é necessária, até para você permitir inovação. Você tem, dentro dos integrantes, os autorizados e os que não são autorizados. Eles podem ser regulados, mas podem não ser autorizados. Ou seja, você não precisa bater na porta do Banco Central para constituir essa sociedade e começar a operar. Você pode operar sem autorização. Agora, e as instituições que aderem aos arranjos? E aí eu quero entrar com vocês que vários desses aplicativos estão aí, que vocês queriam, né, descobrir ou desmistificar. O que é isso? Os emissores, você tem instituições de pagamento, emissoras de moeda eletrônica que gerenciam essas contas que eu falei que são contas de pagamento, basicamente o Nubank, né? Eu vou falar sobre isso. Muitas delas se parecem carteiras digitais ou bancos digitais, como o Mercado Pago e o Nubank. Você tem emissor de instrumento pós-pago, que é o emissor mais nítido, é o cartão de crédito. Você tem o Nubank, que emite cartão de crédito, ele é um emissor de instrumento pós-pago. Você tem o Sem Parar, por exemplo, que paga pedágios, mas também paga, às vezes, McDonald's, drive-thru. Ele é um emissor de instrumento pós-pago, né? Credenciador é quem fornece as maquininhas, por exemplo. Eles habilitam os comerciantes, estabelecimentos comerciais, para receberem por meio de um instrumento, que é o cartão de crédito, ou um Sem Parar por meio de tag. E você tem os iniciadores de transação de pagamento, que é uma figura mais recente. Aí o exemplo é o WhatsApp Pay, né? Ele inicia uma transação de pagamento para você. Ele em nenhum momento toca no seu recurso. Ele só ordena a transferência de um recurso da sua conta para a conta de um terceiro, por exemplo, né? Ele inicia a transação, mas ele em nenhum momento gerencia o seu recurso. Ele ordena para que quem detém o seu recurso transfira aquele recurso, tá? Então, essas instituições também têm os integrantes, não integrantes, autorizados, não autorizados, e você tem os participantes do arranjo, que não são instituições de pagamento. A gente vai ver isso. Aqui são algumas normas, mas eu não vou perder tempo, até porque a gente tem um tempo curto. Aqui é um arranjo de cartão de crédito. Eu sei que pode parecer complexo, e às vezes é, mas você tem o cliente, ali na esquerda, né? O emissor, que é quem emite o cartão de crédito, o credenciador é o fornecedor da maquininha, e o lojista na outra ponta que vai receber o pagamento e o cliente que paga. E o instituidor da arranjo, como eu falei, é a bandeira, né? A precificação desse mercado, quando você faz o pagamento como cliente, o emissor vai receber o seu pagamento por volta de 25 dias a 30 dias, que é o tempo da fatura, né? E, após receber o emissor, você tem um pagamento que é feito ao credenciador, que é quem habilitou o estabelecimento comercial para receber o cartão de crédito. Esse pagamento é descontado uma taxa que é a tarifa de intercâmbio, que remunera o emissor do cartão. Então, você tem um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro custo, que fica com o emissor. O credenciador recebe esse pagamento e, antes de pagar o estabelecimento comercial, ele desconta o MDR, que é o Merchant Discount Rate, né? Que é justamente a taxa de desconto. Então, quando o lojista, o estabelecimento comercial, ele recebe um pouco a menos do que você pagou, porque ele remunera essa cadeia, né? Ele remunera o credenciador e remunera o emissor. E a bandeira também tem um custo que ela impõe sobre essa operação, tá? Então, tudo isso influencia em como esse mercado se regula esse comportamento e o comportamento de preços desse mercado, vamos dizer assim. Aí nós temos uma das questões que ficaram ali e os aplicativos, né? Você tem aplicativo dos marketplaces, você tem uma Amazon, um Mercado Livre, você tem um iFood que você paga, que não é um marketplace, mas é um aplicativo de entrega de comidas, e você tem um Uber. Eles ficam dentro daquele arranjo ali, eles ficam como mais um intermediário entre o credenciador, que é como se fosse o fornecedor da maquininha, e quem recebe na outra ponta, né? Então, eles também se remuneram se eles forem parte dessa operação. E eles não são. Os subcredenciadores, que são participantes do arranjo, eles não são instituições de pagamentos reguladas pelo Banco Central, eles estão sujeitos às regras do arranjo. E o Banco Central regula os arranjos, mas eles não são regulados do Banco Central, tá? Então, você vê que esse mercado você tem regulados do Banco Central, você tem não regulados do Banco Central, você tem velhos regulados do Banco Central, que são instituições financeiras, né? E aqui eu vou falar um pouco, eu estou terminando, eu sei que meu tempo esgotou, mas eu tinha que falar um pouco sobre o que é o Bank as a Service, né?
isso traz um pouco mais de complexidade em descobrir quem é que está prestando esse serviço. Por quê? Porque vocês já viram que alguns varejistas, né, Magalu, outros, eles também têm seus aplicativos que você pode pagar por meio deles, né? Então, quer dizer, hoje o serviço de pagamento, ele agregado aos outros serviços, ele gera um valor para o cliente, né? Gera conveniência. Então, como um varejista que não é uma instituição que é dedicada à atividade de pagamento, pode prestar esse serviço? Existem duas formas. Ou ela constitui uma sociedade dentro do grupo para prestar esse serviço. Salvo engano, a Magalu Pay é uma instituição de pagamento autorizada. Eu tinha visto isso. Mas você tem, por exemplo, a Azup, que é uma instituição de pagamento autorizada e que presta um serviço que ela faz o que ela chama de Payments as a Service ou Bank as a Service. Ou seja, você abre um aplicativo de um varejista. Vou chutar aqui tá? Sem falar que isso é um caso concreto. Um Carrefour da vida. E tem uma conta para você lá nesse aplicativo do Carrefour. Só que quem fornece essa conta é uma instituição de pagamento autorizada. E o que ela faz? Ela usa o aplicativo do Carrefour, mas ela, por meio de tecnologia que se chama API, né, que é a Application Program Interface, ela conecta dois sistemas, o sistema dela com o sistema do aplicativo do Carrefour. E ela consegue oferecer, o Carrefour consegue oferecer para você uma conta sem ser uma instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central ou sem estar autorizado para prestar essa atividade, né? Não há óbice legal a isso, né? Até hoje não se viu óbice legal a isso. Mas isso dificulta um pouco a visualização de quem é que oferece a conta. Mas, assim, para o cliente é o Carrefour, o aplicativo do Carrefour, mas para o Banco Central, quem tem a conta é essa outra sociedade. Aí, o que é o banco digital? Eu vou terminar no banco digital, para a gente não tomar muito tempo. Então, hoje, quando a gente fala o Nubank é um banco digital. Não. Espera lá. Sob o ponto de vista legal, o Nubank não é um banco. Esse é o primeiro ponto. Ele não é uma instituição financeira regulada como tal, teria que ter uma autorização para ser banco, né? E aí estaria sujeito a 4595. O Nubank ele tem autorização, como você vê ali no slide, no Pagamentos S.A. É uma instituição autorizada para ser instituição de pagamento. Mas, Marcos, como assim? Se ele não é um banco, ele fornece serviços substitutos ao bancário? Sim, é isso que essa regulação possibilitou, é a tecnologia também. Hoje você tem instituições de pagamento que, por meio de conglomerados financeiros, ela pode ter, como o Nubank tem uma financeira dentro do grupo econômico, que pode oferecer uma operação de crédito, né, para um cliente do Nubank. Ou ele poderia usar uma outra instituição financeira parceira, por meio de uma parceria empresarial, para fornecer o crédito para o cliente dele, né? Não há óbice nisso, né? Mas, quando você vê aqui Nubank, você acha, esse é o meu banco, né? Mas não é só o Nubank que oferece os produtos. Os produtos eles são agregados por meio do aplicativo do Nubank, né? Então, eu já falei a diferença da conta digital para a conta, né, a conta de depósito, então, para não tomar muito tempo. E o Next, né? E aí começa os bancos tradicionais a criarem os seus bancos digitais, né? O Next, ele é criado agora, deixa eu ver ali, tem ali, né? Banco Bradesco, é do Banco Bradesco. O Next, ele é simplesmente uma marca do Banco Bradesco. Ele é uma sociedade de tecnologia especializada em fornecimento de tecnologia, como vê ali, Next Tecnologia e Serviços Digitais, mas ele usa toda a infraestrutura regulatória e financeira do Bradesco para fornecer o produto para o cliente. Então, o cliente que vê aquela marca ali, ele acha que está contratando um banco diferente do Bradesco, mas, no fundo, todas as operações são do Bradesco, né? Então, assim, vou dizer assim, a tecnologia permitiu que você agregasse, por meio de aplicativos e plataformas, produtos de fornecedores diferentes. Basicamente é isso, né? O importante é que na contratação fique transparente, né, para o consumidor. Mas, do ponto de vista regulatório e legal, em princípio, não há problema, né? Então, banco digital, quando você fala em banco digital e falando no Nubank, esse foi um ponto da minha pesquisa,
Eu acho assim, há um modelo de negócios que a gente pode chamar de banco digital. E dentro desse modelo de negócios, que não é um conceito jurídico, é um conceito muito mais mercadológico e conceito de modelo de operar, a gente poderia dizer que o Nubank é, sim, um banco digital. Ele não é um banco, ele não oferece o risco dos bancos, ele não é uma sociedade, do ponto de vista legal, que é um banco, mas para o consumidor ele se parece como tal, né? Ele concorre com um banco tradicional para o varejo. Esse é o ponto, né? E a gente já tem nomenclatura sobre isso que se denominam neobanks, né? Então, se você ouvir falar em neobancos, geralmente são esses bancos que não são bancos. Isso é um fenômeno mundial, tá, gente? Não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Então, isso não é um fenômeno que se restringe ao nosso país. Então, é o que eu falei, aquele movimento de desagregar o pagamento do serviço bancário, agora você tem a reagregação de todos os serviços em torno de novos participantes, como o Nubank. Tem o Nubank, tem C6, Xbank. O C6 é banco digital, porque é banco autorizado como tal. O Nubank já é uma instituição de pagamento, PagSeguro é uma instituição de pagamento. Mas você vê que vários serviços estão sendo agregados a esses novos participantes. Eu vou terminar por aqui. O assunto, eu sei que ele rende, mas senão ele vai tomar muito tempo de vocês. Obrigado. Muito bem, meus parabéns, do Marcos. Quando a gente escuta isso, a gente fala assim, o direito do consumidor nós temos que estar sempre estudando, né? Nunca para. Então é bom que venham as tecnologias novas, venham os nomes novos. Quem que é responsável, né? Quem que é responsável por aquela mais uma fraude, né? Porque todo dia eu fico assim, desgostoso de vez em quando eu tenho que pensar assim, meditar, porque é uma fraude atrás da outra. Não é todos nós que vimos todos os dias fraude. E com isso aqui é ótimo, é sensacional na questão mundial. O Brasil, inclusive, é precursor nessas questões, né? Olha o Pix aí. Mas nós temos também essa engenhosidade do outro lado, né? Do lado negro da força. Então, esse é um problema sério essa questão. Muito bem. Dr. Marcelo Takeyama, eu convido agora e apresento antes da sua exposição. É advogado, formado pela USP, em São Paulo, mestre em Direito pela Georgetown University, MBA em Economia pela Universidade de São Paulo, Master em Direito, Economia e Gestão pela Universidade de Grenoble, MBA em Tecnologia de Negócios pela PUC Rio Grande do Sul, atual diretor jurídico da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Créditos e Serviços. Seja muito bem-vindo para a sua exposição. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome da Abex, o convite feito pelo Dr. Glauber. Muito obrigado. A Abex, para quem não conhece, é a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Hoje, a Abex ela tem mais de 90 associados, eu acredito, para ser exato, são 92 associados. E quem são os associados da Abex? Nós temos associados em todos esses elos de pagamento, né? Da cadeia de pagamentos. Então, quem é o emissor? Né? O emissor ele pode ser tanto o banco tradicional que emitiu o seu cartão de crédito, né? Ele pode ser os chamados bancos digitais, né, que o Dr. Marcos se referiu, ele pode ser um arranjo de pagamento fechado, como, por exemplo, o Mercado Pago. Quando o consumidor bate na porta do PROCON, o importante é vocês tentarem entender quem é o emissor. Então, ele pode ser o emissor de um cartão físico, ele pode ser o emissor de uma conta de pagamento, às vezes porque o cartão de crédito é uma conta de pagamento também. Mas, às vezes, essa conta de pagamento ela não se materializa num plástico. Né? Então, mas aí, por exemplo, se o consumidor ele abrir um relacionamento com um player, eu vou citar como exemplo o Mercado Pago, que apareceu na apresentação do Dr. Marcos, o consumidor ele estabeleceu um relacionamento com o Mercado Pago, ele abriu uma conta de pagamento junto ao Mercado Pago. Então, o Mercado Pago também é um emissor. Né? E também é um emissor, por exemplo, outra empresa que foi citada como exemplo, o Nubank, que é um banco digital. No caso, o Nubank ele também emite cartões físicos. Né? A Abex ela também representa as credenciadoras, né, que são em termos gerais, são as maquininhas de pagamento,
né, que vocês encontram em todos os estabelecimentos comerciais. E as credenciadoras possuem um relacionamento com os lojistas, com os estabelecimentos comerciais. E o que une, né, essas duas pontas? As bandeiras, né, que na denominação legal são os chamados instituidores de arranjos de pagamento. As bandeiras, ou instituidores de arranjo, eles criam as regras que são autorizadas aprovadas pelo Banco Central e que regem as obrigações tanto de emissores quanto de credenciadoras. As bandeiras ainda elas fornecem os sistemas pelos quais as transações fluem, né? E, como o tinha na apresentação o Dr. Marcos também, agradeço, aí já me poupa bastante explicação. A subcredenciadora, como o próprio nome define, ela é um ente que não está presente em toda e qualquer transação. A subcredenciadora pode estar presente ou não. Mas eu acho que aqui, para o público que os senhores atendem, é muito importante entender quem pode ser o emissor. Então, como eu disse, o emissor ele pode ser o banco tradicional, o chamado banco digital, ou então esses players, né, que aparecem hoje em dia como o Mercado Pago ou do PagSeguro. Eles também constroem relacionamentos com o consumidor e todos eles, independente de serem ou não bancos, para todos eles se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, a responsabilidade de todos esses players perante os consumidores vai ser sempre a mesma. Tá? Opa. Aqui tem mais detalhes, as explicações. Eu vou fazer referência. No site da ABECS, a gente tem uma cartilha com essas explicações. É www.abecs.org.br. Esse arquivo está lá, vocês podem fazer o download desse arquivo. Tá? Então, eu vou passar aqui. Aqui eu vou percorrer rapidamente qual é o fluxo de uma transação, né? O portador, né, o consumidor, ele passa o cartão na maquininha. Ou então, ele digitou lá o número do cartão dele, aquele número de segurança de 3 dígitos, num site. O que acontece no passo seguinte? Ele entra no sistema de uma credenciadora, a maquininha. Né? A credenciadora ela atua não só no estabelecimento comercial, com a maquininha dela, mas ela também credencia estabelecimentos de e-commerce. Né? Então, essa transação ela entra pela credenciadora no sistema, né? E aí essa transação chega na bandeira, o instituidor de arranjo. A bandeira ela vê o BIN. O que é o BIN? São os 6 primeiros dígitos do número do cartão. E o que ela faz com isso? O que significa esse BIN? A bandeira ela vê, é Banco Bradesco, Banco do Brasil, e aí ela direciona para quem emitiu aquela conta de pagamento. O que o emissor ele faz? Se é débito, ele verifica se tem saldo. Se é crédito, ele verifica o limite de crédito. Aprova a transação. Se tem saldo, se é uma conta no débito, ou se ele tem limite de crédito, ele aprova a transação de crédito. Aí a transação percorre o caminho de volta até chegar na credenciadora e a credenciadora informa o estabelecimento comercial, transação aprovada. E aí o lojista ele entrega o produto ou finaliza a transação. Foi solicitado também que a gente falasse um pouco o que é chargeback. Né? Chargeback é uma ferramenta muito útil para os consumidores, né? Porque ela permite que o consumidor entre em contato com o seu emissor, né, e peça o estorno da transação. Tão simples assim. Né? Aqui são 4 exemplos clássicos de chargeback. Né? Não recebimento da mercadoria, ou seja, não só em
questões que envolvem um erro operacional. Digamos que na fatura, por algum motivo de erro operacional, a transação foi lançada 2 vezes, né? Aí o consumidor entra em contato e fala, olha, aqui essa transação está repetida. Isso é um erro operacional. Aí ele é estornado. Mas também, desde 2010, a ABECS ela criou um normativo de autorregulação que ela abriu, ela criou um fluxo para chargeback em casos de desavenças comerciais. Então, eu recebi, na época, um levantamento feito pelas credenciadoras, na época que o normativo foi criado, que só de, por exemplo, não recebimento de mercadoria, de e-commerce, né, 70% de estorno foi efetivado de todos os pedidos. Porque o que a credenciadora faz num chargeback? Ela, vamos lá, deixa eu percorrer o fluxo do chargeback. O consumidor entra em contato com o emissor, seja ele tradicional, banco digital, mercado pago, o que seja. Ele entra em contato. Olha, não recebi a mercadoria, nesse meu exemplo. O emissor, ele pega essa reclamação, manda para a credenciadora, porque é a credenciadora que tem contato com o estabelecimento comercial, contrato, no caso, né? Com contrato e contato, né? Com o estabelecimento comercial. Ela questiona, olha, o meu cliente está falando que o seu cliente não entregou a mercadoria. O estabelecimento comercial, ele tem o direito de responder à credenciadora. Ele pode entregar, por exemplo, um aviso de recebimento, ele pode entregar qualquer documento que comprove, nesse exemplo que eu estou dando, que o consumidor recebeu, ou, se ele não responder, o estorno é efetivado. E, como eu disse para vocês, o levantamento que a gente fez há 1 ano depois do normativo é que 70% dos casos, né, o estorno era efetivado em favor do consumidor. Eu não sei se vocês recordam, mas era muito praxe, né, que o consumidor, ao ter problemas relacionados a desavenças comerciais, era muito comum o consumidor ouvir do banco que ele deveria entrar em contato com o estabelecimento comercial. Mas, pelo menos, os associados da BECS, eles têm hoje essa obrigação na nossa autorregulação de... a obrigação é de processar essa reclamação, é recepcionar a reclamação, mandar para a credenciadora falar com o seu estabelecimento comercial e devolver. E aí o emissor ele pode tomar uma decisão, né, seja de fazer o estorno ou não fazer o estorno. E, por fim, em relação a essa questão de carteira digital, eu acho que o importante aqui, a mensagem que eu gostaria de passar, carteira digital, quando ela foi criada, né, lá atrás, ela era um mero repositório dos seus cartões de crédito. Né? Então, exemplos clássicos, né, Samsung Pay, Apple Pay, você cadastra os seus cartões, né, as suas contas de pagamento, naquele aplicativo, que vai te facilitar fazer o pagamento nos estabelecimentos comerciais. Mas ele, em si, esses exemplos que eu mencionei, ele não emite nenhuma conta de pagamento. Ele só serve como um lugar para você cadastrar os cartões que você já tem. Agora, quando esse serviço ele é acrescido de outras características, aí ele pode ser um emissor. Ele pode também ser um emissor. Por exemplo, pode ter uma conta de pagamento atrelada a essa carteira digital, né? Então, por exemplo, o exemplo aqui, eu me restringir ao exemplo que foi mencionado, Mercado Pago. Ele funciona como uma carteira digital, mas o consumidor... Estou terminando já. O consumidor ele tem um relacionamento com aquela carteira digital como cliente. E
eu acho que a mensagem principal que eu gostaria de passar é essa. Busquem, quando o consumidor bater a porta com uma reclamação, o importante é tentar descobrir a figura do emissor. Se o consumidor ele fala assim, eu fiz a compra com o meu cartão do Banco do Marcelo na loja tal. O emissor que tem contrato com aquele consumidor, que é responsável pelo relacionamento com aquele consumidor, é o Banco do Marcelo, ou o Banco Digital do Marcelo. Ou então, o que às vezes cria um pouco de confusão é quando o consumidor ele faz uma transferência de recursos para uma carteira digital, e essa carteira digital é como se fosse um depósito, né? Mas aí ele sai de um arranjo de pagamento e passa para outro arranjo de pagamento. A partir do momento que o consumidor ele fez essa transferência de recursos de uma conta dele para outra conta também dele, mas dentro dessa carteira digital que oferece esse serviço, o principal responsável pelo relacionamento junto ao consumidor é aquela empresa que recebeu o recurso transferido. Porque a empresa que transferiu o recurso, ela perdeu o elo daquela transação a partir do momento que o consumidor determinou a transferência do recurso da minha conta do banco do Marcelo para a carteira digital Marcelo X. Aí, aquele recurso ficou nessa carteira digital, ou seja, saiu do arranjo tradicional de pagamento, Visa, Mastercard e Elo, e passou para outro arranjo de pagamento. E aí, mas só que aí, voltando à mensagem que eu falei, existe um emissor ali, é um emissor de moeda eletrônica dessa carteira digital, né, dessa conta de pagamento digital. Então, é isso. Eu termino aqui a minha fala e me coloco à disposição. Eu peço desculpas que no final da minha apresentação eu não coloquei um e-mail de contato em caso de dúvidas, mas é jurídico@abecs.org.br. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo, parabéns pela exposição. Eu justifico aqui a saída do doutor Marcos Paulo, porque ele foi chamado para ir para o aeroporto junto com outras pessoas, então ele teve que deixar e deixou a justificativa e falou que ele não estava fugindo da raia para qualquer tipo de resposta. Então, eu tenho que ser fiel a ele, que eu falei que diria isso. A questão importante que eu vejo, doutor Marcelo, também, é exatamente esse é o ponto, sabe? A facilidade da abertura dessas contas e dessas contas de pagamento, ao meu ver, ela é claro que faz parte do negócio, o negócio se vale por conta disso, da facilidade, da desburocratização, mas é esse que é o ponto, né? Acho que todos nós que estamos aqui, que lidamos com a defesa do consumidor diariamente, lembramos, obviamente, várias vezes do artigo 14. Todo mundo lembrou do artigo 14? Então, todo mundo coloca o mercado, ele é muito pródigo, não é? Na questão de nos criar necessidades. Então, hoje ninguém vive sem nada disso, tudo que o senhor falou. Eu também. Mas os próprios bancos, aquilo que deveria preceder essa iniciativa, não precede. Eles lançam, aí os problemas vão acontecendo, aí eles vão... peraí, está me dando prejuízo isso agora, está tendo muita ação. O Ministério Público está isso, a Defensoria Pública está aquilo, as associações de defesa do consumidor estão pegando no meu pé, os PROCONs também estão pegando no meu pé. Aí eles vão resolver. Aí eles vão gastar uma fortuna com todas essas questões, porque isso custa dinheiro também, não é? Para tentar mudar o sistema. Todos nós estamos vendo nos últimos 2 meses uma mudança completa da publicidade dos grandes bancos de varejo no Brasil. Será por quê que eles ficaram bonzinhos da noite para o dia? Cuidado, se você receber um e-mail, não abra, ligue para a gente. Não é pelo diletantismo, porque eles ficaram bons da noite para o dia, não.
Porque eles verificaram essa situação. Peraí, está dando prejuízo. O negócio não está bom, não. Eu estou tendo que cancelar muita compra. Isso aqui, não, olha, aqui ele colocou 70% ali de não recebimento. Eu entendi perfeitamente. Não é? Principalmente tem alguma questão de correio. Isso, eu entendi, da questão da entrega. Mas imaginemos, aí o próprio banco vai pegar, ele vai ter o cuidado também. Peraí, que fornecedor é esse que está toda hora não entregando? Ele também vai lidar. Ele consegue fazer isso e o consumidor não consegue. Porque o consumidor, ele continuará sendo, infelizmente, né? O ideal é, oxalá um dia, acho que é uma utopia, não é? Que ele não seja vulnerável. É o que todos nós buscamos. Que o consumidor não seja vulnerável, mas ele é vulnerável. Ele não consegue ter todas as informações. Então, quanto mais capacitar o consumidor, é isso que se diz, né? O doutor Glauber está fazendo um trabalho belíssimo junto ao PAS de capacitação da educação financeira para que ele tenha um controle sobre essas questões todas de meios de pagamento, de dívida, de empréstimo, que ele saiba o que é isso. Mas num país tão estratificado, tão desigual quanto o nosso, isso não vai acontecer. Então, é uma retórica, não é? Quando fala assim, mas o consumidor... E quando todos nós vimos aqui, de vez em quando a gente vê algumas decisões do Poder Judiciário, fala assim, o consumidor deveria saber disso. Ora, dá vontade de você falar assim, peraí, que mundo é esse que você está vivendo, assim, totalmente dentro de uma bolha? O consumidor não vai saber isso. É difícil até ele saber quem é o emissor daquilo. Ele não sabe o que é esse negócio de PayPal, de PagSeguro. Ele não tem a menor ideia do que vem a ser isso. Ele sabe que ele recebe aquilo ali e que ele não paga taxa para manter aquilo ali. E quando ele vai prestar um serviço na sua casa, toma aqui, qual que é que você... Como é que eu faço? Eu olho assim, PagSeguro. Aí eu pergunto assim, você sabe o que é o PagSeguro? Não, sei não. Um banco qualquer. A pessoa não sabe. Esse que é um ponto que nos traz assim, uma certa angústia no nosso dia a dia, não é? E a gente já viu aqui que teremos muito e muito trabalho, não é, pela frente. As demandas e as reclamações, infelizmente, elas continuarão aportando aí em todas essas centenas de PROCONs que se fazem representados aqui, na Defensoria Pública, que eu represento, no PROCON estadual, no âmbito coletivo, no PROCON da Assembleia, com o doutor Marcelo aqui, sempre. Eu acho que a conscientização desse fato, ela só virá quando houver efetivamente uma represália, algo assim, uma parede mais forte. E aí eles vão pensar duas vezes e não vão demorar anos e anos e anos para começar a fazer publicidade de conscientização nos grandes veículos de comunicação. Tome cuidado ao abrir links, ao abrir e-mails, WhatsApp, hoje redes sociais, não é? Redes sociais, a pessoa confia. Eu pergunto assim, de onde você conheceu essa pessoa que falou isso, passou esses dados? Na rede social. Eu falei, entendi. Você não confia no seu vizinho do lado da sua casa e você confia na rede social de uma pessoa que você nunca viu na vida, não é? É isso que está acontecendo hoje, né? É aquilo que a professora Cláudia Lima Marques chama da sociedade da hiperconfiança, não é? Que nós estamos lidando. Então, esses temas são temas extremamente pungentes, temas que eu de fato, tenho uma predileção grande. Eu fiquei bastante contente, fiz inúmeras anotações aqui, e eu sei que tem um tempo que eu olho aqui, e vocês são extremamente corretos quanto a isso, mas eu não posso deixar de ter feito esses comentários e de passar rapidamente perguntando se tem alguma pergunta a ser feita aqui para o doutor Marcelo.